Olá, irmãos, estamos de volta aqui. Eu gostaria de concluir aqui o capítulo, ou melhor, o versículo 2 do capítulo 14, de Oséias. E o texto diz assim: Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: Perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, o sacrifício dos nossos lábios. Então, irmãos, veja bem aí, o profeta está orientando o povo. Ele diz: arrependa dos seus pecados, reconheçam os seus erros, que vocês quebraram a aliança e que vocês não servem mais a Deus como deveriam servir, que vocês se prostituíram com outros deuses ao invés de viver com o Senhor. Ele diz mais aí, olha, convertei-vos. E a ideia de conversão é de volta total para Deus. Mas não é só voltar no sentido errado da palavra, vamos dizer assim, mas voltar a Deus é no sentido de fato, você agora colocar totalmente a sua confiança no Senhor, totalmente o seu coração no Senhor, e você confiar totalmente na palavra dele, e buscar viver plenamente a palavra dele. Deus quer que você confie nele absolutamente. Deus não quer que você coloque confiança na sua força, na sua capacidade intelectual, na sua capacidade financeira, ou em outra coisa qualquer. Deus quer que você confie absolutamente nele. Dependa totalmente dele. É isso que Deus quer, que você creia fielmente na palavra dele. E ele diz, então, se converta a Deus. Então, que a sua mente, que o seu coração volte completamente para Deus. E ele diz mais ainda, perdoa toda a iniquidade. O povo sabia os pecados que eles tinham cometido contra Deus. Como nós falamos aqui nos outros vídeos, né, eles haviam se prostituído com outros deuses. Adorado Baal, confiado na força humana da Assíria, confiado nas suas próprias forças, e acreditando que com isso, então, eles poderiam viver independentes de Deus. Então ele diz, peça para Deus, perdoa toda a iniquidade. Ele diz, mas aceita o que é bom. A ideia de aceitar o que é bom, irmãos, lembre sempre disso, que o que é bom é aquilo que Deus diz que é bom. Então, aceitar o que é bom, Senhor, aceita a minha adoração segundo a tua vontade. Aceita, Senhor Deus, o meu culto segundo a tua vontade, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, o meu serviço, quer seja na igreja ou fora dela, de acordo com a tua palavra. Então, aceita o que é bom. E diz mais ainda aí, ó, os sacrifícios, ou melhor, em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Em outras palavras, o povo, eles iam para o templo e ofereciam a Deus sacrifícios, matando animais como ofertas pelos seus pecados. Então ele diz, agora, Senhor, ao invés dos novilhos, aceita o louvor dos nossos lábios. Porque quando um coração é conquistado pela palavra de Deus, quando o coração ele tem Deus como centro da sua vida, quando o coração ele busca glorificar a Deus, e ele ama a Deus de todo o seu coração, naturalmente também os seus lábios vão produzir uma adoração verdadeira. É assim que acontece com a vida cristã. O culto verdadeiro, o culto que agrada a Deus, é fruto de um coração que foi dominado por Deus e pela sua palavra. É fruto de um coração que obedece a Deus e que tem Deus como o ponto principal da vida. Então ele diz, aceita então, Senhor, a adoração dos nossos lábios. Porque muitas vezes, irmãos, eu posso pregar, eu posso orar, eu posso dizimar na igreja, eu posso muitas vezes participar da ceia do Senhor, eu posso fazer atividades na igreja sem de fato ter uma conduta de adoração verdadeira a Deus. Posso fazer isso como uma coisa mecânica. O não crente pode fazer isso. Eu quero sempre recordar aos irmãos de Judas, que fez parte do ciclo apostólico. Acredito que Judas pregou o evangelho. E é possível até que ele tenha expulsado demônios, mas não era um crente verdadeiro. Não era um crente verdadeiro. Então veja bem, e lembro também os irmãos de Ananias e Safira, que foram ofertar a Deus, e uma oferta mentirosa, tanto é que eles morreram ali, por causa da atitude incorreta para com Deus.
É importante nós entendermos isso. O apóstolo Paulo fala que havia pessoas que pregavam o evangelho por inveja, por ciúmes. Então, nós encontramos isso. Então nós temos que pensar nessas coisas, que muitas vezes atividades não quer dizer que nós estamos adorando Deus de forma verdadeira, mas o profeta aqui dá uma solução para isso. Ele diz: perdoa as nossas iniquidades, aceita o que é bom, ou melhor, o que é bom é aquilo que Deus diz que é bom, de acordo com a palavra dele. E ele diz que em vez de novilhos, nós vamos te adorar com os nossos lábios. Ou seja, um coração tomado, um coração entregue, um coração submisso à palavra do Senhor, é um coração que vai também produzir dos lábios o louvor verdadeiro, a adoração verdadeira. É uma vida que vai... são pessoas que terão atitudes de ajudar o próximo, atitude sim de ir à ceia do Senhor, de dizimar, de ofertar ao Senhor, de participar dos trabalhos da igreja local como algo que está sendo servido como uma adoração a Deus, algo verdadeiro. Algo verdadeiro. Quando o coração é tomado, ele é entregue, é submisso à palavra do Senhor. Então o profeta diz: façam isso na presença de Deus. Façam isso na presença de Deus. Ele diz aí no verso 3, e a Assíria, diz aí, a Assíria já não nos salvará. Não iremos montados em cavalos, e não mais diremos a obra das nossas mãos: tu és o nosso Deus, por ti o órfão alcança misericórdia. Então veja os irmãos aqui que há algo importante a ser pensado aqui. Porque Israel havia feito da Assíria a sua salvação. Israel havia feito dos seus bens e de ter cavalos, né? Aqui é como se fosse hoje tendo os melhores carros, né? Fazer disso a nossa salvação. E mais ainda, ele diz aí, e as obras das mãos fizeram da força física deles o seu próprio Deus. Eu penso que nessa pandemia Deus quebrou tudo isso. Deus quebrou a questão econômica, Deus quebrou a questão política e Deus quebrou a ciência, que muitas vezes nós colocávamos plena confiança nessas coisas. E não é que o crente não acredita na ciência, não é que o crente não entende que a política é importante, e não é que o crente não faça uso dos bens materiais, do dinheiro. Ele sabe que o dinheiro é uma coisa boa, ele sabe que a ciência verdadeira é boa, ele sabe que uma boa política ela traz bons resultados. Mas a questão é que o crente não confia plenamente nessas coisas. Ele usa isso como meio que Deus deu para ele, mas não coloca nessas coisas a confiança. Israel fez isso. Israel colocou a confiança numa potência, que era a Síria na época. Israel colocou a confiança nos seus bens. Israel colocou a confiança no poder das suas mãos, né, naquilo que eles faziam, e não em Deus. E não em Deus. Mas agora o que eles deveriam dizer? Não nos salvará a Síria. E tem mais. Não iremos montado em cavalos. Ou seja, não vamos usar os nossos recursos como nossa salvação. E diz mais ainda aí, ó. E não mais diremos que as obras das nossas mãos é o nosso Deus. É o nosso Deus. Ou seja, irmãos, eles vão fazer agora como o órfão faz. O que é um órfão? Um órfão é alguém que foi abandonado pela família. Alguém que, pense numa criança de 0 anos, para praticamente alguns dias de vida, em que a mãe deixou ela entregue à solidão. Pense nisso. De onde virá o sustento desse órfão? De onde virá o amparo desse órfão? De onde virá carinho e amor para esse órfão? De onde virá? Então, normalmente, a linguagem que é usada por órfão é alguém que foi completamente abandonado e que ele só tem um recurso. Ele só tem uma salvação. E essa salvação é o Senhor. Então, se colocar na presença de Deus como um órfão, como alguém que não tem nada, mas que depende totalmente dele, é algo importante, porque também ensina humildade. Quando nós entendemos que nós somos pessoas que dependemos 100% de Deus, quando nós começamos a compreender isso, irmãos, a nossa vida cristã se eleva muito. Porque nós vamos orar mais. Nós vamos buscar mais a Deus. Nós vamos conhecer mais a palavra de Deus. Então ele diz aí que
quando nós buscamos a Deus como um órfão, nós alcançamos de Deus misericórdia. Então precisamos esvaziar de nós mesmos, do nosso orgulho, da nossa arrogância, da nossa capacidade, de acharmos que somos alguma coisa, e somos. Somos criados à imagem e semelhança de Deus, sim, mas precisamos entender que aquilo que nós temos e que nós somos vem das mãos de Deus. O profeta diz isso. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que fez os céus e a terra. Então, irmãos, o que o profeta nos ensina aqui? Algo importante. Que toda a nossa confiança deve ser colocada em Deus e não na força humana, em nenhum sentido. Ainda que eu use os meus dons, as minhas habilidades, os bens materiais que Deus me deu, eu jamais devo colocar neles total confiança. Por quê? Porque tudo passa, mas Deus não. Tudo se acaba, mas a palavra de Deus continua firme. E nós precisamos confiar plenamente, totalmente em Deus. Meu irmão, minha irmã, em quem você está confiando hoje? Será que Deus não te afastou do serviço para você entender que Ele é Deus, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus? Será que Deus não te afastou da igreja para você entender que não são os trabalhos da igreja que te faz crente, mas a palavra dele e o próprio Deus? Será que Deus não te deu um tempinho da adoração lá na igreja para você entender que nós adoramos a Deus em casa primeiro? Que os cultos devem ser prestados em casa primeiro? E que na igreja é só um reflexo daquilo que nós somos no dia a dia? Será que Deus não fez isso com você para você entender isso, meu irmão, minha irmã? Precisamos refletir sobre isso, para não termos uma vida cristã hipócrita. Será que Deus não te tirou o que tirou, os seus bens, muitas vezes a sua saúde, para você entender que você depende dele e totalmente dele? Será que Deus não fez isso para mostrar para você que aquilo que você mais adora não é Ele, é outra coisa? Pense nisso. Talvez alguma coisa que te falta te está provocando ansiedade. E quando alguma coisa te provoca ansiedade, porque é isso que governa a minha mente e o meu coração. Será que Deus não fez isso para você entender essas coisas? Então volte para Deus. É isso que Oséias está dizendo. Volte para Deus. O Senhor, o teu Deus. Volte para Deus. Porque há esperança somente em Deus. Há esperança somente em Deus. Meus irmãos, estamos retomando as atividades. Lembra o que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, ele diz, no verso 31, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Nós fomos criados para glorificar a Deus em todas as coisas. Se nós falharmos nisso, nós falhamos na vida cristã. Falhamos na vida cristã. Volte para Deus em Cristo Jesus. Jesus fala isso: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de espírito, e achareis descanso para a vossa alma. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água vivas.